Sejam bem-vindos ao Pode Tudo, um podcast onde pode tudo, menos não responder. E hoje, nosso primeiro programa, nós temos o privilégio de conversar com Stephanie Casagrande. Mas hoje não vai ser apenas a secretária, vai ser a Stephanie, mãe, dançarina do CTG, ex-diretora da APAI e muito mais que nós vamos conversar. Estamos direto dos estúdios da Conce Agência. Agradecemos o Gustavo e toda a equipe de retaguarda. A Ivânia Ruviaro na direção geral, a Lívia e todas as pessoas que estão nos dando suporte. Esse podcast está indo ao ar pela Rádio Atração, que é uma rádio online, você vai encontrar na internet. Também por plataformas como YouTube, Spotify, Facebook, enfim, procure aí Pode Tudo, que a partir de agora você terá uma nova companhia. Minha convidada, Stephanie Casagrande, seja bem-vinda. O primeiro programa, tu já está participando. Viu só que honra, né, Éder? Muito um olá para todo mundo, né? A gente não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque a internet é livre, né? E isso é muito legal, que as pessoas vão nos assistir em qualquer momento do seu dia. Então, fico muito honrada de estar participando desse primeiro Pode Tudo, né? Que é um projeto muito bacana aí apresentado pelas gurias, né? E a gente super topou participar e pretende estar aqui várias vezes trazendo um pouquinho do que a Secretaria de Educação e Inovação de Encantado vem fazendo. Temos muitos assuntos sobre inovação, sobre a Secretaria de Educação. Mas, Stephanie, tu surgiste publicamente, embora tu fosse diretora da APAI durante um bom tempo, mas tu surgiste publicamente com a Secretaria de Educação. E, no bom sentido, foi um furacão, porque começou a aparecer em tudo que é lugar, começou a revolucionar, começou a fazer realmente as pessoas entenderem que nós temos uma secretaria que está muito atuante. Mas até chegar nesse ponto, as pessoas não sabem de onde veio a Stephanie, quem é a Stephanie. E eu sei, as pessoas talvez não sabem, que tu tem raízes já da política, né? Sim. Então, qual o local de nascimento da Stephanie? Como é que tu veio parar em Encantado, guria? Então, a Stephanie é de Redentora, né? Ela é redentorense, uma cidade no noroeste do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade que tem em torno de 10 mil habitantes, sendo que 3.500 são indígenas, né? É a maior reserva indígena do Rio Grande do Sul, fica lá em Redentora. E nasci lá, vivi lá até os meus 9 anos. E depois disso, a gente acabou vindo morar para Encantado, porque a família da minha mãe é dessa região, né? A família da minha avó e do meu avô materno são aqui de Nova Brécia, Caçador, essas localidades aqui do interior. E a gente veio muito para cá porque Redentora e aquela região é uma região que naquela época a universidade mais perto ficava em Ijuí, que é a 120 quilômetros, né? Então é uma região ainda que ela precisava de muito para se desenvolver, né? E meus pais acabaram vindo para cá, na verdade veio só eu e a minha mãe, meus irmãos, buscando mais oportunidade para nós, né? Foi por isso que a minha mãe veio para cá. O meu pai acabou ficando lá porque se tornou vice-prefeito da cidade lá em 2001, que foi quando a gente veio para cá. A gente veio para cá em 99 e o pai ficou lá porque a profissão dele é advogado, né? Então ele tinha os clientes dele lá, para vir para cá era um pouco mais demorado e acabou se envolvendo na política e ficou lá, então, 4 anos como vice-prefeito. Até então ele não era político. Não, a família toda tem um envolvimento, né? Meu avô já foi candidato a prefeito lá, meus tios já tinham sido vereadores na cidade, e aí o meu pai se elegeu naquela oportunidade como vice-prefeito, né? E quando a gente veio para Encantado, a gente nunca quis se envolver na política aqui, né? A gente ficou muitos anos sem se envolver na política, né? Tanto que quando eu recebi o convite para ser secretária, a resposta do meu pai foi: não vai, né? Não te mete nisso. Com conhecimento de causa, né? Isso. Não te mete nisso, não te envolve nisso, né? Mas esse tipo de função, principalmente se tu não é da política, né, Éder? Porque o convite para mim veio porque
pelo meu trabalho na PAI, não era pela vinculação política do meu pai. O meu pai nem é conhecido aqui, ninguém sabe que meu pai foi vice-prefeito, agora recentemente também foi de novo vice-prefeito. E eu fui convidada pelo trabalho que eu estava fazendo lá, né? E ser secretária de educação em qualquer município é a oportunidade que tu tem de colocar em prática tudo aquilo que tu estudou, que tu imagina e que tu pensa que vai dar certo na educação. Né? Então, vamos lá. Então, a Stephanie veio com 9 anos, estudou aqui, fez o ensino médio e foi fazer a graduação. Qual faculdade e qual a área? Então, eu estudei no Farrapos, né? Minha escola foi o Farrapos. Depois eu fiz o ensino médio, curso normal, fiz o magistério, né, no Scalabrini, e depois eu fui fazer a faculdade na Leonardo da Vinci, que é uma universidade à distância, né, tinha o polo aqui Encantado na época que a EAD era obrigatório tu estar presencial, agora não é mais, né, mas a gente tinha toda semana a aula, e aí eu fiz a faculdade ali, concomitante a isso, eu fiz já a pós-graduação, porque eu queria sair formada e pós-graduada na área que eu achava que eu ia atuar, que naquela época era a psicopedagogia, eu queria ser psicopedagoga clínica, né? Eu não queria ir para a sala de aula. Nesse meio tempo, claro, muita coisa aconteceu. Eu fui trabalhar na Lume, porque eu gostava muito de tecnologia, né? Vamos situar as pessoas que não são de Encantado e que estão nos assistindo. Farrapos é uma escola estadual de ensino fundamental e o Scalabrini também é estadual, ou seja, tu é oriunda da rede escola pública, né? Isso, então, 100%. E a Stephanie, nós vamos chegar depois na questão da Alice e da Olivia, que são as filhas, mas a Stephanie é muito coerente porque as filhas dela estudam nas escolas do município. Né? Porque ela referenda realmente o trabalho que faz. Isso é importante, porque o político tem que dar o exemplo. Sim. Né? E embora tu não seja tecnicamente política, tu dá o exemplo, né? Mostrando que o que tu defende e tu pratica, tu oferece para as tuas filhas. Isso. Então, vai lá, formou psicopedagogia. E fui para outra área. E aí foi para a Lume, que é uma escola técnica. Uma escola técnica, isso aí. E aí lá eu trabalhei com tecnologia, né? Eu brinco muito com o Luciano, que é o diretor, né? Que naquela época ele me explorava muito, né? Eu digo para ele que ele me fez conhecer o Rio Grande do Sul, porque eu ia dar aula nas propriedades rurais, numa parceria que a Lume tinha com a Dália. Então, todo lugar, Passa Sete, União da Serra, todos esses lugares eu fui dar aula, né? E o Luciano, a gente conhece aqui, quem é de Encantado conhece, o Luciano acha que a gente sabe fazer tudo, né? Aí a Dália uma vez foi para ele e disse assim, Luciano, nós precisamos de alguém que dê aula de um sistema, que era o chamado PigChamp. Era um sistema americano para o suinocultor lançar as informações do suíno. E o Luciano, não, nós temos alguém que sabe mexer nisso aí. E vai a Stephanie ensinar a mexer. Imagina, os produtores rurais não sabiam praticamente nem ligar o computador, ainda mais mexer num sistema em inglês, né? Então, foram vários desafios ali que a gente passou na Lume, eu cresci muito ali, aprendi muito com eles, né? Dei aula de informática, dei aula para adolescente, de formação profissional, né? E depois acabei indo dar aula de informática na PAI, pela Lume, me apaixonei por lá, e aí virei prof da PAI, né? Primeiro fui prof, e depois eu me tornei diretora da PAI, né? Ou seja, dá para dizer que o teu contato inicial com a inovação se deu quando tu teve que treinar os agricultores. E aí, muito provavelmente, deve ter encontrado o filho do agricultor que assumia essa parte da tecnologia, né? Ou seja, tinha essa questão pedagógica de ensinar os jovens. Isso aí. E muito disso, né, Éder? E claro, sempre associado a formação, né? Eu sempre busquei me formar naquilo. Então, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu fui buscar uma pós-graduação, uma formação que me desse subsídio para aquilo que eu estava fazendo. Então, eu fiz uma pós-graduação pela Universidade Federal de Pelotas sobre mídias na educação, o uso das mídias na educação. E aí também a gente começou um outro trabalho de fazer isso
Isso assim, ó, é de 2010, 2011, tá? Sim. Ensinar os professores na escola a usar a tecnologia. As Então, escolas não tinham nem computador, a maioria delas. elas né? tinham Pros aqueles alunos. amarelinhos do Proinfo, né? E teve um programa do governo federal que deu uma lousa digital para cada escola, tá? E a gente descobriu por acaso, porque eram as escolas estaduais que estavam recebendo. E aí a gente ligava nas escolas para saber e oferecer o serviço. Ó, a gente tem uma prof aqui que sabe e ela vai treinar os professores de vocês. Não, mas nós não recebemos, nós só recebemos uma parte. Daí a gente vê, às vezes, eu sempre digo que a educação ela é a última sempre a inovar, sabe? Isso é muito errado, é muito ao Deveria contrário. ser o inverso, né? Deveria ser o inverso. Eles fizeram o programa, né, de mandar as lousas digitais para as escolas, não deram nenhuma explicação, então a lousa, ela era adaptada à parede, era muito legal o sistema, tá? Tu colocava ela em qualquer parede, porque ela, na verdade, tu instalava sensores e a parede se tornava uma tela interativa que tu mexia com uma canetinha. Um projetor na parede. Isso aí. E aí, só que ninguém explicou isso para elas. Então, muitas escolas ficaram com aquela caixa guardada por muito tempo, que era uma caixinha pequena, e elas diziam, nós estamos esperando o resto vir. O resto vir. Porque não tinha mais pra se imaginava que ia vir uma tela, assim, enorme, né? E não, era aquilo lá. Então, também, a gente fez um trabalho muito forte lá, nos municípios aqui da região, para ensinar, porque era um equipamento muito legal. E a gente tá falando de 10 anos, 15 anos atrás, né? Que foi um start para as escolas usarem a tecnologia naquele ambiente, né? E nós vamos continuar na tua vida pessoal, mas só para fazer um parênteses, porque é importante, porque a Stephanie realmente encampou essa questão da tecnologia, que depois, Stephanie, tu como secretária, tu conseguiu, ou priorizou, porque as verbas estavam aí, a compra de lousas para todas as escolas do município, né? Então, em Encantado, não sei quantas é uma por escola, como é que funciona, mas, ou seja, as escolas de Encantado têm essa tecnologia. E a tela interativa. A tela interativa que se chama, né? Isso. Uma por sala de aula em todas as escolas. Uma por sala de aula. Isso aí. E foi... Quer dizer, o professor pode substituir o quadro negro, o giz, pela tela interativa. Pela tela interativa. E isso acaba... Desculpa, mas isso acaba reduzindo também os pedidos de insalubridade, que os professores faziam muito... Por ler, né? Por causa do pó, do giz. Do giz. É isso, né? É isso aí. Ou seja, olha, tu apresenta... Qualidade de vida para o professor. Apresenta tecnologia, desenvolve inovação e ainda melhora a saúde do profissional. Tu sabe que até, eu lembro que quando a gente foi instalar as telas interativas nas escolas, né, o prefeito Jonas até nos acompanhou em algumas, e elas estavam muito preocupadas que nós íamos tirar os quadros, né? E aí, não, o quadro vai ficar e a tela vai para o outro lado. E aí, quando a gente voltou a visitar as escolas, a gente viu que elas tinham invertido a sala. Então, as classes já estavam viradas para a tela interativa e elas estavam usando a tela interativa para dar aula e não mais o quadro. O quadro permanece lá porque ele é um instrumento importante, né? Eu tenho o quadro na minha sala. Não, e eu não sei se tem bateria ou, por exemplo, se tiver uma queda de energia, o quadro ele é uma reserva, né? Isso aí. Então, um não inviabiliza o outro. Claro. Tu usa as duas ferramentas em momentos diferentes, alternados, isso deixa a aula mais dinâmica, né? E tu dá a possibilidade para o professor e para o aluno ter acesso para uma tecnologia que talvez, se não fosse na escola, ele não teria, né? Claro, com certeza. E aí tu assume como professora da APAE e depois vira diretora da APAE. Quem já conviveu, quem já teve o privilégio de trabalhar na APAE, conviver com a APAE, sabe como é fantástico aquele lugar, né? É fantástico. Nós temos a APAE de Encantado, que tem uma lavanderia, que ela atende alguns frigoríficos, e é um projeto fantástico. E como foi esse desafio de trabalhar na APAE, depois de um período, né, bastante desafiador para a instituição, e tu fazer todo esse trabalho de recuperação junto com a diretoria da época? Nossa, foi bem desafiador mesmo, Éder, mas a gente tinha um grupo muito bom, assim, acho que as pessoas que se propõem a trabalhar na APAE, elas são diferentes, né? Eu tinha lá
a Flora, que está até hoje lá, né? Que é a atual diretora. Que é a atual diretora. A Flora já estava, a Flora é a plaquinha, acho que 001 da PAI, né, como prof. E ela já estava quando eu cheguei, ela era prof de sala de aula e ela é uma profissional, assim, fantástica nessa área, né? Eu acho que Encantado tem alguém que entende muito de educação especial, que é ela. E ela me ajudou muito naquela época a estruturar a reestruturar a PAI de Encantado, né? A gente fez várias mudanças, sim, lá. Foi um período muito, muito intenso, né? Porque as instituições sem fins lucrativos, elas precisam ter uma seriedade muito grande com o trato do recurso, né? E porque elas dependem, sim, do governo, mas a PAI de Encantado não dependia do governo somente, né? Ela é uma das poucas associações que tem uma empresa para manter os seus serviços, que são os serviços essenciais. Ela não tem fins lucrativos, né? A lavanderia, tudo que a lavanderia gera de renda é para sustentar os atendimentos das pessoas com deficiência que são atendidas naquele espaço. Então a responsabilidade era muito grande. Naquela época, quando eu assumi a direção da PAI, eu assumi o concurso do município também. Então, eu ficava 20 horas na PAI e 20 horas no município. E de noite eu ia para a PAI, porque a lavanderia trabalhava até as 10 da noite. E depois eu acabei me exonerando do município. A PAI é apaixonante, Sim. Né? Eu preferi ficar na PAI do que ficar num concurso, né? Eu brinco que eu prefiro a emoção de ser exonerada a qualquer momento, de ser demitida, do que a estabilidade do concurso público, né? Mas fiquei lá de 2015 a 2021, então, na direção da PAI. Eu entrei na PAI em 2010, 2011 como prof e fiquei até 2021, então, quando eu assumi a secretaria na direção da PAI. E a gente fez muita coisa legal, assim, ó, eu me orgulho muito do tempo que eu fiquei lá, né? Nesse meio tempo a gente abraçou o Centro Especializado de Reabilitação, que era, quando o prefeito Adroaldo assumiu em 2017, era uma das metas dele, né? Porque era um espaço que o prédio estava construído desde 2013, que era na antiga garagem da prefeitura, e nunca ninguém tinha conseguido fazer ele funcionar. Então a gente assume a gestão, a PAI assume sem bônus nenhum. Era só o ônus de... Mas, claro, a gente pensava muito na importância da instituição para o município, né? O nome da PAI ia fortalecer muito aquele serviço. E aí a gente assume em dezembro de 2017, 20 de dezembro de 2017, a gente assina com o município e assume o serviço de reabilitação física e auditiva, né? Começa a prestar esse serviço para o município de Encantado e todo o Vale Taquari, os 38 municípios aqui da Mate Danvati. Então, a PAI nesses últimos anos cresceu muito, né? Vem crescendo. Eu acho que é uma pauta muito grande, tá? A educação especial, a gente vive nas escolas e isso, assim, ó, um aumento muito significativo disso, uma necessidade de olhar para isso, de rever alguns processos, porque tem algumas coisas que são empurradas para a gente executar e que nem sempre são benéficas para o aluno, né? Tem pautas que elas são, eu posso chamar de pauta bomba. E é difícil de falar, mas aqui a gente tem que ter liberdade, porque assim, o meu pensamento divergente de alguém que está assistindo não torna o pensamento do outro ou o meu nulo. Nós temos que crescer com as divergências. Antes, um parênteses, eu tive o privilégio de ajudar na lavanderia da PAI lá em 2001, 2002, quando começaram o projeto, porque a diretora na época que estava à frente da PAI, que foi uma das idealizadoras da lavanderia, era minha sogra, é minha sogra até hoje. E nós ajudamos, né, para conseguir realmente fazer com que a lavanderia se tornasse hoje essa empresa, vamos dizer assim, dentro da instituição que ajuda a financiar a entidade. Mas, Stephanie, nós tivemos agora há pouco quase aprovado, foi retirado da pauta no Congresso Nacional, uma proposição do governo federal para que se extinguisse as escolas de educação especial e se fizesse a integração dos alunos na rede pública normal, né, convencional, vamos dizer assim, não sei como é que é o termo técnico. Eu tenho uma opinião. Para mim, a inclusão é deixar
as APAES funcionando, porque lá essas crianças se identificam e eles se sentem parte de um processo. Tu, tecnicamente, convive com escolas normais e com escolas especiais. Como é a visão agora da secretária Stephanie com relação a esse projeto de acabar com as entidades para incluir crianças que às vezes não têm condições de estar numa sala com outros colegas e acabam muitas vezes, porque eles percebem o mundo, se sentindo inferiores aos seus colegas? Assim, Éder, eu acho que a primeira coisa, a família tem o direito de escolher onde o seu filho quer estudar. Nenhum governo, ninguém pode impedir um pai de matricular, por exemplo, o seu filho numa escola especial. Se eu entendo que o meu filho vai se sentir melhor lá, essa possibilidade tem que existir, né? E a gente se preocupa quando políticas públicas nos direcionam para que isso não aconteça, tá? Eu acho que cada caso, quando a gente fala de educação especial, cada caso é um caso. Nenhuma criança especial com deficiência, com autismo, nenhuma delas é igual. E cada uma se comporta e tem necessidades diferentes. Então, tu dizer que todos eles têm que estar ou na PAI, todos eles, ou todos eles têm que estar na escola regular, é um erro. Porque a gente precisa avaliar e olhar aonde ele vai se desenvolver mais, aonde eu consigo potencializar mais as habilidades dele. E são níveis diferentes de desafio, né? E assim, tem crianças que, sim, a questão cognitiva delas não vai se desenvolver porque é orgânico, Éder. Ela não aprende porque a prof não quer, porque o pai não quer, porque ela não quer. Não é isso. É orgânico. Ela não vai conseguir se desenvolver. Uma criança com deficiência intelectual, por exemplo, ela tem as suas limitações cognitivas. Ela vai chegar num ponto e ela vai parar de se desenvolver. E aí, uma coisa que a gente fazia muito lá na PAI, e hoje na rede regular também, a gente para e pensa enquanto equipe. O que é significativo para essa criança aprender? Éder, talvez uma criança com deficiência intelectual, ela não precise saber ler, escrever e interpretar. Mas eu preciso que ela aprenda a limpar o nariz dela quando ele está escorrendo. Eu preciso ensinar para ela que quando ela tem calor, ela pode tirar o casaco e pendurar o casaco atrás da mochila. Mas como que uma criança numa escola convencional, apenas com um monitor, consegue ter esse aprendizado? É aí que entra a avaliação de cada caso. Tem crianças com grau leve, crianças que a socialização naquele ambiente é benéfica, tá? Então, todos os casos, eles precisam ser adaptados, eles precisam ser avaliados individualmente e não com uma política pública que diga assim, todo mundo vai para cá ou todo mundo fica aqui, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. O papo com a Stephanie tá bom, mas nós temos que falar de quem nos apoia. Ciamed, distribuidora de medicamentos, cada entrega é um compromisso com a vida. Divine, conheça a linha zero da Divine, chocolate de qualidade é saúde. Vinileide Cosméticos, cuidado é a nossa marca. Imovati, a sua imobiliária do Vale do Taquari, em Capão da Canoa. Contamos ainda com o apoio do município de Encantado, bom para viver, investir e trabalhar. Encanta Hub, o laboratório tecnológico de Encantado. E Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Encantado. Por falar em política pública de governo, nós tivemos um exemplo do mês passado de um casal em Santa Catarina que foi condenado à prisão por aplicarem, né, o homeschooling, né, ou seja, ensinarem os seus filhos em casa. Duas filhas essas que liam 30 livros por ano, que é muito mais do que a média das escolas normais do Brasil. Tinham aula de inglês, tinham aula de francês, tinham aulas diversas. A mãe parou de trabalhar, fez matemática, fez uma outra faculdade para poder ensinar essas meninas. E uma denúncia, né, no Ministério Público Federal levou esses pais à prisão. Qual a visão agora da Stephanie, mãe, que conhece a educação, sobre o homeschooling? Olha, eu vou ser bem sincera contigo, Éder. Eu não tenho uma opinião formada sobre o homeschooling, assim, tá? Eu não tenho um embasamento teórico para te dizer, tá? Eu acho que o Brasil,
ele tem um número, ele é muito desigual, tá? As famílias são muito distintas. Então é muito difícil tu dizer que sim ou que não. Depende muito da realidade de cada região, de cada família, sabe? Eu sou contra É a mesma regra da educação especial. Tu categorizar e que só pode de um jeito e do outro não, sabe? As informações que tu tá me trazendo, que a mãe tinha conhecimento suficiente, que a criança era atendida nos seus outros aspectos de interação, sabe? Sim, de sair de casa, ela isso participava de grupos. Isso, de dança, isso, de ter ela tinha socialização. Isso aí, sabe? Essa pessoa eu autorizaria, sabe? Eu acho que tem que ter uma política pública que diga que se eu preencho os requisitos mínimos, eu posso. Mas hoje a gente tem uma normativa que diz que a criança não pode estar fora da escola e a gente enquanto escola, enquanto secretaria, é fortemente fiscalizado por isso, tá? A questão da infrequência escolar, ela é muito, ela é acompanhada por vários sistemas. A gente tem um lançamento de dados em tempo real que a gente precisa alimentar. A criança com mais de 5 faltas, mais de 3 consecutivas ou 5 intercaladas, vai um alerta automático para o Conselho Tutelar e depois Ministério Público, tá? Existe a rede de apoio, a rede de atendimento escolar, a RAI, que é os serviços de saúde, educação e assistência social que tem que trabalhar junto. Por quê? Porque sim, tem esse caso da família que tem estrutura e que consegue dar a aula para o aluno. E tem aquele caso daquela criança que está em casa, sendo negligenciada pela família, só utilizando um celular e vai se depreciando intelectualmente, ao invés de estar evoluindo. Educação, desenvolvimento de uma criança não se faz sozinho. A escola sozinha, ela é um pilar da educação e do desenvolvimento da criança. Tá? A parceria com a família, a cobrança do estudo em casa, o incentivo à leitura, ao fazer cálculos, né? Isso é essencial para o desenvolvimento da criança. Né? Hoje a gente tem um formato de educação em que a criança fica 4 horas na escola. Isso é muito pouco para ela estudar. Se a família em casa não dá o suporte, o que a escola faz não vai fazer sentido, sabe? Então, com certeza, o apoio da família, o incentivo, o extra que ela faz, o acompanhamento com o tema de casa, com o livro que ela compra e insiste que ele leia, ou a levar ele na biblioteca, retirar um livro, isso tudo vai desenvolvendo mais a criança. Isso é fato, tá? E até nas bibliotecas das escolas, que são muito boas, né? São ótimas, isso Stephanie, aí. mas, ou seja, tem pais que não vão buscar o boletim. Tem pais que não vão buscar boletim, tem pais, Éder, que não acompanham o seu filho, tem pais, são realidades diferentes, tá? A gente tem todas elas nas nossas escolas públicas, tá? A gente tem daquela família que é super engajada e daquela que às vezes a gente nem conhece, só conhece porque veio fazer a matrícula, né? Mas sim, a gente tem situações de crianças, por exemplo, que chegam na segunda-feira com a mochila igual ao que foi embora na sexta, né? Que vem com fome na segunda-feira, porque passou o final de semana praticamente comendo nada. Então, essa realidade a gente também tem. Isso Mas impacta. nós temos famílias em situação de vulnerabilidade social a ponto de faltar alimentos aqui em Encantado? Não. Ou é por um desleixo? Um desleixo, sim. Porque, que eu saiba, nós não temos fome no nosso município, graças a Deus. Não, mas é um descuido, né? São prioridades, né? Sim, não trata a criança com a atenção que a criança precisa. Que ela precisa, isso aí. Por isso que a educação integral, ela vem, né? O turno inverso que a gente diz, é a criança permanecer mais tempo com nós, ela vem contribuindo muito. A gente tem bons resultados já na nossa rede, do projeto que a gente começou em 2022 aqui, né? Hoje a gente tem em 3 escolas a educação integral. Então, eles vêm para a escola às 7h30 da manhã e eles saem da escola às 5 da tarde. Vou botar uma casca de banana para Stephanie.
diante desses números da escola privada e da escola pública, posso desmistificar, obviamente que eu não estou dizendo que o professor não mereça ser bem remunerado, mas eu posso desmistificar aquele discurso de que professor bem pago é um professor que vai entregar resultado. Se não tiver acompanhamento de todo o grupo familiar, de toda a comunidade escolar que envolve pais, só o professor bem remunerado não vai adiantar. Não. E eu vou te dizer assim, ó, a gente tem um exemplo aqui no estado. Sabe qual o maior salário da educação pública municipal no Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Um professor em Porto Alegre ganha em torno de 18 mil para 20 horas, tá? Pega os índices de Porto Alegre. Porto Alegre está entre as capitais a terceira da pior para melhor. Tá? No estado, no nosso estado, entre os municípios do estado, infelizmente a nossa capital está nas últimas colocações. Tá? O índice de alfabetização de Porto Alegre é baixíssimo. Então isso não quer, salário não quer dizer que o professor vai dar o seu melhor. É importantíssimo. Remunerar bem os professores é importantíssimo. Tá? Se a gente pudesse pagar mais, e aí entra uma série de outras questões, e a gente tem participado assim, ó, de lutas, tá? Junto com nossa regulação aqui, que é a Undime nacional, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. A gente tem a nacional, tem a estadual, tem a regional, e a gente vem lutando para isso, porque para o governo federal é muito fácil aumentar o piso do magistério. E é muito popular isso. E os professores merecem. Mas como é que o município vai pagar isso? Porque não é só o funcionário enquanto ele está na ativa, né, Stephanie? Não, ele tem depois uma aposentadoria integral, de acordo com o fundo de pensão do município. E isso aí é uma... Só para vocês terem uma ideia, que não é do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul hoje tem aproximadamente 55% da folha de pagamento é de inativos. É isso aí. Ou seja, são pessoas que estão aposentadas, recebendo, e tu tem que repor essa mão de obra, né? Então é importante trabalhar isso aí. E com relação ao momento de polarização que os últimos anos nos trouxeram, a polarização política, como que a secretária faz a gestão para que as salas de aula não virem palanques eleitorais? Então, a gente forma os professores para isso, né? Eu acho que aqui em Encantado, eu vou ser bem sincera contigo, assim, ó, eu participo da Undime estadual, e a gente vai para as reuniões e nas próprias formações que a gente faz, eu vejo que em Encantado a gente não tem esse problema, né? Alguns municípios sofrem muito com a sindicalização dos professores, né? E aí não é nem benefício do aluno, é bem político, né? Aqui em Encantado a gente não tem isso, né? A gente não tem... os professores são muito conscientes da função deles, do papel que eles desempenham. Isso eu falo da rede municipal, tá? Que a gente acompanha, observa, enfim, tá sempre dentro da escola acompanhando isso. Porque o nosso papel no desenvolvimento do aluno, ele é muito importante, né? Mas a gente não pode influenciar na decisão dele ou da família. Então, esse cuidado se tem com a forma como é dada a aula, né? A gente está aqui para dar conteúdo, a gente não está... Claro, a gente está também para ensinar ele a pensar criticamente, para desenvolver a criatividade dele. Apresentando os dois lados para que ele escolha, né? Isso, para que ele seja um cidadão de bem, para que ele contribua para a comunidade. Isso tudo faz parte da educação, mas isso não quer dizer que a gente esteja dizendo que lado A ou lado B é melhor. Não é isso. Acho que isso cada pessoa vai construir ao longo da sua história. E é muito melhor que eu construa isso com base no que eu aprendi do que o que os outros me falaram, né? Então, eu acho que esse problema aqui em Encantado a gente não tem, nem para um lado, nem para outro, Éder, sabe? Acho que a gente tem uma educação de qualidade, a gente tem, eu falo isso com muita certeza, assim, sabe? As nossas escolas públicas municipais são escolas que priorizam o desenvolvimento integral do aluno, tá? Que querem que ele se desenvolva e que trabalham para isso, né? Tanto que eu tenho as minhas filhas na escola pública desde o berçário.
né? A Alice e a Olivia estudaram nas EMEIs e agora estudam na MF, e eu acompanho o trabalho, eu vou para as reuniões, né? E eu sei o trabalho que é feito não só como secretária, mas como mãe também. Sim. Vou pular a casca de banana que eu ia deixar agora pra Stephanie. Vou pra outra. Isso, gente. Tu tá pegando pesado comigo? Não, é que é interessante ouvir a Stephanie, porque ela tem, como o pessoal gosta de dizer, tem lugar de fala, né? Porque ela é mãe de crianças que estudam na Escola Pública Municipal de Encantado. E é a gestora da pasta, né? Então, a minha pergunta, o meu tema era, nós, em Encantado, por enquanto, até pelo tamanho do município, nós somos um pouco blindados, porque não é uma pauta muito recorrente. Mas Lajeado nós já vemos, por exemplo, a Univates criou o terceiro banheiro, o banheiro trans. E essa é uma pauta que muitos querem implantar nas escolas, para que as crianças trabalhem isso desde 10, 11 anos aí, que é algo que gera muita polêmica. Eu quero ouvir a opinião da mãe e da gestora, porque eu tenho certeza que tu, como gestora, tem que fazer uma análise diferente, às vezes, da opinião da mãe. E tu consegue separar isso? Ou é a mesma opinião? Como tu pensa? Não pode ser a mesma, né? E tu sabe que é difícil até para as minhas filhas, né? Eu brinco com elas, ó, vocês não são filhas da secretária aqui, né? Então, esses dias a gente até riu, né? Em casa com as profs, eu encontrei uma prof, ela me disse assim, a minha menor tem 5 anos, e ela a colega levou um gloss para a escola e não quis emprestar para ela, né? E aí aquilo virou um assunto, né? Deu uma crise ali entre as duas e elas foram para a secretaria, tiveram que ir as duas conversar com a Diri, e a minha pequena de 5 anos falou para a coordenadora: eu vou pedir para minha mãe fazer um decreto proibindo o uso as crianças de trazerem gloss para a escola. Então, elas também às vezes têm que puxar para baixo e dizer, não, olha aqui, ó, sim, menos, sim, né? Sim. E é difícil, tá? É difícil o papel de mãe e de gestora, e nesses casos também a gente não... tem coisas e coisas, né? Porque algumas políticas públicas, elas vêm e a gente vem com o cumpra-se, né? E a gente tem que cumprir, outras elas são opcionais, tá? A gente tem enfrentado, assim, ó, um volume muito grande de políticas públicas para serem implementadas nas escolas, como é que eu posso dizer? São muitas políticas ao mesmo tempo, tá? E a gente tem avaliado, sim, cada uma delas individualmente. Essa questão do banheiro trans e de todas as outras políticas, né, não cabe para nós aqui, né? Eu acho que a gente é um município ainda que não se tenha que discutir isso na escola, sabe? Eu acho que em algum momento, talvez no ensino médio, que eles estejam mais maduros, mais abertos, tenha que se falar sobre isso, porque isso é conhecimento, né? Isso é entender. Não vejo como uma coisa ruim tu tratar sobre isso, né? Agora, chegar na fase de criar o banheiro, eu acho que é uma construção... não é só da escola, tu me entende? Ela envolve outros atores, inclusive os pais nessa construção. Então não acho que eu teria que participar como mãe e como secretária desse momento, porque ela é uma decisão que envolve muitos atores, né? Não é uma decisão que a secretaria vai vir e vai dizer, a partir de agora vai ser assim, né? Mesma coisa o banheiro unissex, né? Que pode tanto homem quanto mulher. Eu vejo que nas nossas escolas municipais nós não temos maturidade para isso, os alunos não têm maturidade para isso, né? Talvez num ensino médio, numa universidade, mas nas escolas municipais eles não têm maturidade para isso. Não visualizo isso hoje. Conhecendo e estando com eles, agora a gente tem estado muito próximo dos adolescentes, a gente tem dificuldade de fazer eles entenderem o uso do celular no espaço escolar.
imagina temas mais complexos, né? Então, são coisas que precisam ser muito debatidas ainda, muito amadurecidas para chegar na escola. Não dá para chegar assim. O lado bom de ser secretário em Encantado, né? É, isso aí. Não, eu quando me reúno com as minhas colegas de Canoas, Cachoeirinha, eu digo obrigada, senhor, que eu sou um secretário encantado. Verdade. Lembrando os nossos patrocinadores, Ciamed, distribuidora de medicamentos. Cada entrega é um compromisso com a vida. Divine, conheça a linha zero da Divine. Chocolate de qualidade é saúde. Vinileide Cosméticos, cuidado é a nossa marca. Imovate, a sua imobiliária do Vale do Taquari, em Capão da Canoa. Apoio Município de Encantado, bom para viver, investir e trabalhar. Encanta Hub, o Laboratório Tecnológico de Encantado e Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Encantado. Stephanie, vocês de casa já devem ter percebido, né? Nós já estamos agora com a secretária, né? Nós saímos já e já entramos no assunto da secretária. Convidada pelo prefeito, como foi esse momento e quando tu recebeu esse convite? O que passou na tua cabeça que era fundamental de implementar em Encantado? Então, né, o prefeito Jonas, eu conhecia ele, ele era vereador, já tinha ido visitar a PAI, tinha sido candidato anteriormente, né, e tanto ele quanto o Adroaldo já tinham visitado a escola. Enquanto vereador, ele participou de vários eventos lá, principalmente dos 45 anos, e antes tu falou da tua sogra, eu preciso trazer o nome dela aqui, a Neiva, foi uma baita diretora que a PAI de Encantado teve, ela ficou acho que 14, 15 anos ali na gestão, fez um excelente trabalho, né? E o prefeito Jonas, eu brinco que ele brotou lá na PAI um final de tarde, né? E do jeito dele, né? De ser, que agora eu sei que é o jeito dele, né? De tanto conviver, mas ele chega lá, abre a porta e senta, né? E boa tarde, prefeito. Né? Veio visitar a PAI? Não vim visitar a PAI, eu vim te convidar para ser secretária. Foi assim. Se tem algo que o nosso prefeito, para quem não é daqui, tem, é espontaneidade, né? Isso, exatamente. Ele é muito espontâneo. Ele é muito espontâneo. E foi assim, é né? É o carisma dele, né? É o jeito dele lidar com as pessoas. E ele veio, nós não éramos mais próximos, assim, né? A gente se conhecia da rua, mas não pra vir lá, sentar na minha frente e dizer, eu vim te convidar para ser secretária de educação. E foi assim, né? E, claro, na hora, eu não disse nem que sim, nem que não. Né? Eu disse que eu ia pensar e falei com meu pai, que me disse, não faz isso da tua vida. E conversei com o nosso tesoureiro da PAI, porque na época o presidente estava com Covid, nós estávamos na época do Covid ainda, que é o Felipe Giareto, o Felipe era presidente. Então eu não queria incomodar o Felipe, conversei com o Rogério Gonzatti, que era o tesoureiro da PAI, e ele, não, eu acho que tu pode ir, mas o Jonas podia ter me avisado. Detalhe, o Rogério, que era tesoureiro da PAI, é o presidente do partido que o Jonas faz parte, isso, ou seja... Os próprios contra os mesmos, que nem diria isso aí, o nosso querido Maza. O Géio dizia, poxa, o Jonas me deu uma bola nas costas, né? Vai me tirar minha diretora, né? Mas aí a gente... É isso, Éder, assim, ó. Tu recebeu um convite desses... Eu tava muito bem na PAI, né? Eu não visualizava sair de lá, até porque eu ainda tinha coisas que eu queria fazer lá. Mas a oportunidade de tu ser secretário de educação do teu município, né? E poder colocar em prática aquilo que tu imagina que dá certo, que vai fazer a diferença, é o que te faz aceitar, sabe? Porque, na verdade, assim, se tu for pensar, é o maior pepino da vida, sim, tá? Ainda mais, o secretário de saúde e de educação devia ganhar até mais que os outros, me desculpe meus colegas, né? Porque são os secretários que são ordenadores de despesa, são os secretários que têm o seu CPF que é impactado tanto quanto do prefeito, né? Porque a gente tem um percentual previsto na Constituição que a gente tem que usar. Gerenciar o orçamento, tanto da saúde e da educação, não é coisa fácil, né? Então, tu tomar a decisão
de ser secretária de educação, tu tem que gostar muito, sabe? E tu tem que querer fazer a diferença. Eu acho que foi isso que fez com que eu aceitasse ser secretária de educação aqui em Encantado. E logo que eu entrei, o Jonas, né, o prefeito Jonas, é que fez esse desafio de conectar a inovação com a educação. Né? Porque para quem não conhece, o Jonas, que hoje é o nosso prefeito, ele era, em 2020, ele foi eleito vice-prefeito. Em 2020, isso. 20 para assumir 2021. E ele iniciou em 2021 responsável pela área de inovação. Uhum. E aí, como nós lamentavelmente perdemos o prefeito Adroaldo Conzatti, ele assume a prefeitura e delega então para a Stephanie, para a pasta da Stephanie, a inovação. Ao invés de criar uma nova secretaria. Isso. Na verdade, a inovação. Nas mãos certas, porque tu já tinha esse preparo, né? Da inovação. E ele não sabia, né? Ele não sabia. E eu, na verdade, foi um desafio que ele fez. A Secretaria de Inovação, ela estava dentro do desenvolvimento, né? E aí a gente puxa ela para a educação, porque o prefeito, o que ele dizia sempre, a primeira conversa que ele teve comigo, isso eu falo sempre, todas as entrevistas que eu dou, porque eu acho que é uma coisa que é o diferencial de Encantado, tá? Ele visitou muitos municípios que eram pioneiros em inovação. Ele foi para Pato Branco, ele foi para Santa Catarina, ele foi no Caldeira ali, ele foi na Tecnopuc, ele foi em vários hubs. E ele viu que Encantado não estava preparado para trabalhar a inovação somente para o desenvolvimento econômico, somente para as empresas, para a indústria. E Éder, qualquer coisa que a gente quiser mudar, a gente começa pela educação. Claro. Tu tem que formar novos players para isso. Isso, tu tem que criar cultura na comunidade para que aquilo dê certo. Se tu não fizer isso, é um tiro no pé que tu tá dando, tá? Porque tu tá fazendo a casa pelo telhado, né, o que diz. Sim. E aí ele me disse, Stephanie, nós vamos começar a trabalhar inovação nas escolas. E aí eu já tinha circulado, já tinha feito a primeira rodada com os profs para entender como é que era a nossa rede. E eu disse, ok. Mas nós vamos começar pelas escolas de fato, porque o professor ainda faz chamada no papel. Quando eu assumi, era ainda canetinha. A inscrição para ir para a escola de educação infantil era no balcão da secretaria, nós tinha fila de atendimento. Época de matrícula, de rematrícula para o ensino fundamental, parava a secretaria, todo mundo parava de fazer tudo para ir atender as famílias no balcão, né? Então a gente começou a inovação de fato pela sala de aula. Né? Então é o nome do nosso projeto, a gente recebeu já prêmios por esse projeto e é o que nos norteia até hoje, né? A gente incorporou novas metas a ele, a gente começou com 10 metas, mas é isso, é trabalhar a inovação começando pela sala de aula, porque a escola não pode ser a última a receber a tecnologia, a escola não pode ser a última a trabalhar com inteligência artificial, sabe? Eu preciso começar lá, para que depois eles saiam dali preparados para aquilo. A escola tem que ensinar o aluno a usar o celular. E celular não é só rede social, não é só TikTok e Instagram. Eu fui para a sala de aula dar uma oficina para uma turma de uma escola de Canva. A Diri queria dar, porque eles queriam fazer... Bom, tu sabe, tu tem a tua mulher professora de português, eles fazem o livro da vida no final do ano. Que dá uma trabalheira. Uma biografia, cada um faz sua autobiografia, né? Isso aí, no 9º ano, final do ano, é o livro que eles levam, né, de presente, então. A história deles até aquele momento. E elas queriam que eles começassem a fazer já o livro da vida no Canva. Quem é que vai ensinar os alunos a mexer no Canva? Eu disse, eu sou prof de informática, me deixa que eu vou. E aí é o choque de realidade, né? Da minha geração com a geração deles. Eles não sabiam fazer o arroba, porque tinha que apertar no shift e no 2, porque eles só usam o celular, eles não usam o teclado do computador. Sim, eles não sabem usar o teclado. E aí eu falei para as gurias, gente, pode voltar 10 casas, que nós vamos ter que começar a ensinar Word, Excel, PowerPoint. Mas isso aí não se usa mais. Gente, eles têm que saber o básico, porque nós pulamos etapas na tecnologia. Eu não vou poder usar a IA se eu não souber o que pedir, como usar ela, sabe? E aí a gente vem trabalhando isso hoje lá no Hub com esses alunos todos, né? A gente voltou um pouquinho, porque é uma necessidade. Fazer uma formação completa. Isso aí. Ou mais próximo do completo.
Stephanie, qual o grande desafio que tu encontrou? Qual o grande momento desafiador no cargo até hoje? É 6 anos já, né? 6 anos. 6 anos e meio, vamos dizer isso? 2021. 6 anos. Junho de 2021. Qual o grande desafio que tu encontrou? O que Durante mais... todo esse período, não necessariamente quando tu assumiu. Olha, o problema que a gente ainda não resolveu, desde o dia que eu entrei até agora, é fechar quadro de professores. E a gente tá sempre faltando gente dentro da escola. E eu te digo assim, a gente melhorou muito, Éder, tá? Quando eu entrei lá em 2021, a equipe diretiva das escolas se resumia à diretora. Não tinha mais ninguém para ajudar, tá? Então, hoje a gente tem uma pessoa que atende na secretaria, a gente tem as coordenadoras pedagógicas, que são essenciais para o apoio dos professores, e a gente tem a diretora. Essa estrutura administrativa numa escola, ela é essencial para o desenvolvimento, tá? O professor sozinho em sala de aula, ele não dá conta. Por quê? Porque o aluno, ele incomoda. Ele incomoda, gente. Criança, é normal. Isso. Quem vai atender esse aluno que incomoda? Quem vai conversar com ele? Porque às vezes ele só precisa ser ouvido. Então, ter psicólogo dentro da escola, ter equipe de apoio ao professor, ter monitor volante, isso tudo a gente melhorou muito. A gente fez concurso público em 2022 e eu disse que depois do concurso nós ia resolver nossos problemas. Não resolve, Éder. Porque alguns se aposentam. Porque tem aquele que é concurseiro e que passou aqui, que vai passar num outro município, que está buscando outra coisa, está pensando em ir para mais perto da cidade dele, se ele era de fora, está tentando um salário maior em outro município, condições maiores, ir para grandes centros. Então, o meu maior problema, e hoje é o que mais me preocupa, Éder, porque além de eu não conseguir fechar os quadros de professores para iniciar o ano letivo, hoje a gente brinca lá na secretaria, a gente tem separado a educação infantil do ensino fundamental, né? A Gabi trabalha com educação infantil e a Lili com o ensino fundamental. Uma tira o professor da outra, né? Então... Sim, tem necessidade nos dois. Não tem, e isso é uma preocupação que a gente tem, tá? A profissão professor está cada vez mais defasada de profissionais para atuarem nas redes. É uma preocupação que se tem de que não vai ter. Tem áreas do conhecimento que não tem professor. Sim. Eu estive na PUC há poucos meses atrás, até o diretor o decano das licenciaturas é aqui de Roca Salles, natural aqui de Roca Salles. E eu me encontrei, fui participar de um evento lá e ele veio falar comigo, porque viu que era de Encantado, daí os vales se atraem, né? E aí ele me disse que eles fecharam cursos de licenciatura na PUC por falta de aluno. Olha só. E é região metropolitana. Que é o maior salário, né? Pelo que tu comentou, né? Não, e o volume de pessoas para acessar a universidade é muito maior. E o melhor salário, né? O melhor salário. E mesmo assim... É um salário de secretário, mais que secretário dos municípios. Isso aí. E mesmo assim a gente tem as licenciaturas sendo fechadas nas grandes universidades por falta de aluno. Então isso nos preocupa. E isso é um problema recorrente. Sabe que, eu vou por uma particularidade, né? A minha esposa é professora da rede municipal e advogada. E hoje, se tivesse que pedir para ela escolher uma das duas profissões, ela seria professora. Ela é apaixonada pelo que faz. Ela é uma ótima professora de português que nós temos. Mas isso é vocação. É vocação. É isso ela aí. não tá pelo salário. É uma vocação. Ela sente falta da escola. Sabe? É uma coisa que é interessante. Então, tem esse desafio, mas assim, nós talvez precisamos despertar as vocações novamente das pessoas, entendendo. E aí eu volto para um pouco de crítica, que é essa questão de como se trata hoje os professores. Né? O professor, infelizmente, deixou de ser autoridade. E ninguém quer chegar num posto que não é reconhecido como autoridade. As crianças, elas sonham em ser um policial, ser um bombeiro. Hoje não. Né? Hoje elas querem ser... E isso é outra coisa que a gente vai ter que trabalhar. Hoje elas querem ser o quê? Youtuber e digital influencer. Porque elas enxergam poder
Porque elas têm fama. Isso. Quando o professor é a referência Aham. e elas enxergam no professor a autoridade, puxa, eu quero ser professor, tu desperta a vocação. Isso serve para sacerdote na Igreja Católica, é a mesma coisa, é quando tu... Essa quebra da autoridade. Eu posso dizer o seguinte, Stephanie, nós quebramos a liturgia do cargo do professor. E isso reflete Hoje na falta de professor. na escassez, isso aí. E isso nos preocupa muito. Eu acho que o meu maior desafio ainda é esse, sabe? Porque as outras... A educação tu só faz com gente. Sim. Sabe? A inteligência artificial ela vai substituir muitas coisas num futuro ainda, né, Eder? Porque é muito recente e a gente ainda tá batendo cabeça de como usar, tá? E eu já digo aqui, ó, tem que trazer o Rodrigo Dallavec aqui, o nosso Já está no saudoso nosso radar. Digão, para falar sobre IA, né? Mas o professor ele não vai ser substituído por isso. Não. Só que ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que aprender a usar isso. Nós temos um professor que trabalha com nós aqui com a formação dos nossos professores e dos nossos coordenadores, que é o Rafael Corman. E o Rafa estava nos Estados Unidos semana passada fazendo uma formação lá. Ele tem o DataWise, que é de Harvard, né? É uma metodologia de lá que a gente aplica aqui nas nossas escolas. E ele foi para lá para fazer uma outra formação. E aí ele veio e me disse, eu perguntei para ele, né? Rafa, como é que tá a IA lá, né? Pô, Estados Unidos, né? Ele me disse assim, ó, eles estão batendo cabeça para ver na educação como vão usar, porque tu não pode... ele disse que na universidade onde ele foi, eles estão voltando para o papel em alguns momentos, porque a gente está pulando a etapa do pensar, a gente está delegando para a IA o pensar total, né? O aluno... Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Porque, eu te cortando, Stephanie, mas assim, nós vemos... eu cheguei ontem, por exemplo, na minha filha, estava fazendo um tema com o Google. Isso. E ela buscou alguma coisa ou no chat GPT, que é o que ela usa, né? Sem fazer propagandas, enfim, né? Mas no Google... E eu fiquei pensando, não tem mais a pesquisa. Não tem mais aquela... Ela só copiava o que estava lá. Só que a IA, como ela vai isso? ser abastecida, ela precisa ser abastecida com conhecimento. E quem vai gerar esse conhecimento? E quem vai fiscalizar esse abastecimento de dados? Porque ela Também, monta isso. a resposta de acordo com o banco de dados que ela Banco tem. de dados, exatamente. E como é que eu sei que se isso é verdade ou não? Então, assim, ó, não dá para substituir. Não, Que sabe? tem coisas, né, Stephanie, que eu acredito que ainda é assim na escola, não sei. Mas, por exemplo, a calculadora, quando eu estudava, era proibido. Não sei se ainda é proibido. Depende. Ela tá mais usável. Quer dizer, mas as crianças, muitas vezes, se elas tiverem um acesso à calculadora desde o início, não vão conseguir calcular. A Alice não usa calculadora. A Alice está Eu no sou da época segundo que ano. o lápis tinha a tabuadinha. A tabuadinha. Isso ainda tem esse. Tem Esse ainda, esses ainda tem. Ou seja, mas Esse nós tem. realmente temos que cuidar para que as tecnologias não inviabilizem o desenvolvimento do raciocínio. E aí entra a importância da gente trabalhar, sim, né, os conceitos, né, mas trabalhar a criatividade, o pensamento crítico, né, esses outros aspectos dentro da escola são essenciais para o desenvolvimento deles também. Porque sim, uma fórmula matemática, a IA vai fazer para mim, né? Ela vai me dar o resultado porque ela vai calcular ali melhor que eu até. Agora, o pensar, o raciocinar, o pensar um projeto criativo, né? E executar aquilo, a IA não vai fazer para mim. Então, os conceitos, eles também vão se modificar e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque sim, Éder, é um novo mundo. Nós não vamos mais voltar para um mundo sem inteligência artificial. Não. Eu acho que o grande desafio da IA, e eu digo que é o grande desafio, mas eu acho que eles não vão atingir. Por mais que a IA possa ter desenvolvimento, nós não vamos nunca ter uma IA que tenha sentimentos. Isso. E aí, os professores e o ser humano é fundamental. É o sentimento. O vínculo, o afeto. Isso aí, é compreensão do momento, do sentir, do criar o afeto, do gerenciar as emoções, que a IA nunca vai nos entregar.
Então, Não, tu sabe que eu vou falar de novo das minhas filhas, porque em casa e elas estão crescendo nesse mundo, e eu me preocupo com isso, né? Tu também deve te preocupar muito com as tuas, né? sim. Mas Eu tenho uma, dias... a Ana tem 12 só. Esses dias a Olivia estava sentada no sofá com o tablet, e eu vi que ela puxou e levantou ele assim e disse pro tablet, né? Como ir pra Disney com R$1. Ela estava pesquisando no Google por áudio, porque ela não sabe escrever. Mas olha o que ela queria. Ela queria ir pra Disney com R$1, que era o dinheiro que ela tinha. A Olivia. A Olivia, 5 anos. A Olivia Então, falou do decreto, agora quer ir pra Disney com R$1. Já temos uma próxima prefeita, eu acho, viu? Né, uma vereadora é a outra. Mas eles... as crianças hoje é outro chip. Eu falo das minhas porque eu convivo. Mas se nós ficar conversando da tua filha, tu vai ter várias histórias. A gente conversa entre as mães lá na secretaria. É outro chip. E o professor tem que ser diferente. O professor que está em sala de aula hoje, ele não pode agir como ele agia há 2 anos atrás, Éder. Ele precisa repensar o seu fazer. Ele precisa repensar a forma como ele dá o trabalho, como ele cobra. Enfim, o professor hoje ele tem uma outra função, né? Dentro da sala de aula. E essa adaptação, às vezes, é muito mais difícil. Qual o momento que tu considera o momento mágico da tua gestão? Ai. Olha, eu vó te dizer assim, ó, que a inauguração do Encanta Hub, eu acho que ela foi a concretização de tudo que a gente já, sabe, a gente visualizou tudo que a gente sonhou e colocou ali dentro todos os nossos sonhos e todos os nossos projetos, sabe? Eu acho que a gente fez muita coisa, Éder. Eu tenho o Paulo que trabalha comigo desde 2021, ele sempre me diz, tu tá dentro, tu não vê tudo que foi feito. Mas a gente integralizou 50% da rede no primeiro ano de gestão. A gente informatizou 100% dos processos da escola no primeiro ano de gestão. As inscrições são 100% digitais agora, a fila de espera é 100% digital. O pai não precisa mais vir na secretaria, ele faz tudo de casa. A gente colocou mais professores para dentro das escolas, a gente concursou mais de 90 professores, isso foi muito importante. A gente revisitou as estruturas administrativas da escola, o que qualifica o trabalho. A gente melhorou as estruturas escolares, quase todas as escolas receberam melhorias. Hoje a gente tem uma lei que repassa recurso para a escola, que é a gestão democrática. Elas recebem um recurso que elas vão gerenciar dentro da necessidade que a escola tem, com muito mais celeridade e menos burocracia do que se a gestão, a secretaria fosse fazer. A gente fez inovação com equipamentos, a gente fez inovação com formação de professores, a gente fez um pacto pela educação que diz que o que está funcionando vai continuar, independente de quem seja a secretária, né? Porque isso também é importante. É uma política de Estado, não de governo. Isso, porque eu não posso a cada gestão trocar tudo na educação, a gente demora muito para colher resultado. E sim, alguns processos precisam ser revistos constantemente. Todas essas conquistas e avanços, né? Eu tenho certeza que tu não falou nem metade do que aconteceu. Nem metade. E aí tem o Encanta Hub. Mas eu tenho um momento, então, é o Encanta Hub. Eu acho um momento que sim. mágico na tua carreira. Eu acho que sim. Secretária. Eu acho que foi assim, ó, a forma como a gente construiu ele. A gente vinha lutando desde 2022. Foi o primeiro desenho que a gente fez. Era para ser lá na Tancredo Neves, né? E pegou todas as enchentes possíveis e imagináveis, então ainda bem que não deu certo aquela vez. Depois toda a construção para conseguir aquele prédio da Univates, o recurso para buscar junto ao Regenera, ao fundo da Gerdau, o primeiro aporte financeiro. E hoje ter os alunos lá dentro, vivendo aquele espaço, a perspectiva das empresas estarem ali se conectando com aqueles adolescentes, que é uma das queixas, né? A gente não tem mão de obra, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é isso, é mão de obra qualificada que atenda às nossas necessidades. A gente está ali, está trabalhando para isso. Para quem não é de Encantado, o que é o Encanta Hub? O Encanta Hub é o nosso centro de inovação educacional e resiliência climática. Então é um espaço de 3.000 metros quadrados, os quais a gente reformou até agora em torno de 500 metros, com recurso da iniciativa privada,
e não do poder público. O poder público é parceiro, né? Colocou ali mobiliário e vem mantendo aquele espaço hoje para atendimento dos alunos. Mas ele é um espaço inovador, ele é um espaço acolhedor, ele trabalha inovação, ele trabalha educação, ele trabalha Ele recebe criatividade. alunos. Ele recebe alunos. Como a gente tem funciona um projeto. os alunos que frequentam o Encanta Hub? Os alunos, hoje a gente está atendendo 350 alunos lá, tá? O projeto inicial era para atender 120, né? Mas aí ou tu atende todo mundo que quer, ou tu não atende, né? A gente é dessa perspectiva, essa definição. De que idade os alunos são? De quais as séries? De 6º ao 9º ano, tá? Os anos finais, eles têm em torno de 11 a 14 anos ali, é uma idade bem bacana. E eles vão uma vez por semana lá pro Hub, para um projeto chamado Encanta Lab, que é uma proposta diferente, né? A gente vai pensar nos problemas do nosso município, eles vão pensar nos problemas, vão pensar nas soluções e vão agir. A gente vai ensinar eles, está ensinando eles a atuarem como uma startup. O que é uma startup? Como ela funciona? Como ela se organiza? Por que isso é inovador? Por que isso está sendo muito usado hoje? Né? E aí, nesse formato de empresa, que é uma startup, eles vão pensar na solução do problema que eles elencaram dentro de 3 trilhas definidas pela Secretaria de Educação. Quais são as 3 trilhas? Cidade inovadora, cidade turística que pode ser feito na cidade inovadora? Soluções urbanas, né? Por exemplo, mobilidade de trânsito, melhoria de parques, poda de árvore, comunicação do cidadão com a prefeitura. Eles, eu dei uma olhada semana passada nos problemas que eles levantaram, os primeiros problemas, e é incrível a visão que eles têm e como é diferente da nossa, né? Então, vem muita coisa boa dessas ideias dos alunos, né? Eu acho que é isso, a gente tem que despertar neles esse olhar crítico do nosso município, mas também entender como eles resolveriam aquele problema. Ou seja, não apenas criticar, mas buscar a solução. Não, e entender que aquela solução pode virar um produto que pode gerar renda para eles e pode resolver um problema do município. Então, quais são as 3 trilhas? Cidade inovadora, cidade resiliente, resiliência climática, né? Porque nós fomos encantados, para quem não é daqui, nós fomos severamente atingidos, não só a cidade, mas toda a nossa região. Mas Encantado foi atingido por 13 enchentes em questão de 6 meses, que foram bastante impactantes, negativamente falando. Isso, e a terceira trilha é a cidade turística, né, gente? A terra do Cristo protetor é uma nova matriz econômica que a gente também precisa incentivar eles a pensar sobre isso. Se você não conhece, o Cristo protetor de Encantado, vale a pena conhecer, é o maior Cristo do mundo, isso, inaugurado. E é lindo, vale a pena. Stephanie, estamos indo para a parte final. Serve um café, por gentileza. Por favor, tu quer... Não, serve para ti o café. Posso servir para mim? O café desse programa é da Quero Café, inclusive a térmica é muito bonita, as canecas também, da Quero Café. Né? A Quero Café é um sonho empreendedor que virou um case de sucesso. Né? Então é um local onde as pessoas podem ir lá trocar uma ideia, ter boas companhias, ter ótima gastronomia, um ambiente sempre acolhedor. E a Quero Café é nossa parceira aqui no Pode Tudo. Café maravilhoso da Quero. E o café é excelente. Mas a minha pergunta, vendo tu com essa xícara de café, é: com quem tu tomaria um café? Qualquer pessoa. Pode ser pessoas que já passaram pela terra, pessoas que já morreram, pessoas que estão aqui. Com quem a Stephanie gostaria de tomar um café? Nossa, essa foi forte para encerrar, né? Tem uma pior ainda depois. Tem? Olha, eu sei que tu quer caprichar no primeiro, mas vamos deixar um pouco das dificuldades para depois. Olha, eu acho que eu teria muitas pessoas, né, para tomar um café, porque tomando café a gente troca muita ideia, né? Mas hoje, eu vou te dizer que eu tomaria um café com a minha equipe.
com a equipe que trabalha todo dia comigo, sabe? Puxa vida. E que são as pessoas hoje que mais me ajudam e que me dão suporte para conseguir fazer o que a gente vem fazendo. Acho que as pessoas que acreditam nas minhas ideias, né? E que tem muito para colaborar. Então, eu não tomaria com nenhuma celebridade, com nenhum pensador. Eu tomaria um café com a minha equipe, com o meu prefeito também, que tem baitas ideias. Eu acho que... Mas isso a Stephanie já faz, porque eu vejo às vezes ela e a equipe saindo lá do Quero Café. Com certeza, a gente toma muito café no Quero Café. Maravilha. E a última pergunta, Stephanie, nós sabemos que quem ama a vida respeita a morte. Um epitáfio. O que estaria escrito na lápide da Stephanie se hoje ela tivesse que partir pro Oriente Eterno? Nossa, realmente só piora, né? Ainda bem que tá encerrando. Eu acho que teria que foi uma pessoa que sonhou, acreditou nas pessoas, na educação e que fez a sua parte para melhorar o mundo. Essa resposta da Stephanie vai estar escrita e nós vamos colocar no mural do epitáfio. Ah, que legal. Do nosso programa. Muito Com o bom. tempo nós, quem sabe, vamos confeccionar aí um livro, né? Um material com todas as frases, e a primeira já foi muito boa. E olha só, né? Os próximos que vierem já sabem que essa frase, que essa pergunta vai ter. Foi injusto comigo, né? Mas eu espero que eu tenha me saído bem, porque eu nunca pensei nisso. Eu não penso na morte, gente. Assim, ó. Eu acho que a vida tem que ser vivida. Mas é mais um legado, né? É mais um legado, né? Qual é a mensagem da live? Stephanie, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer te receber. Eu conheço teu trabalho há um bom tempo, já te conheço de longa data, sei do teu esforço, sei da tua dedicação. Admiro a energia que tu consegue colocar na tua pasta, na Secretaria de Educação. É realmente louvável ver todo o esforço que tu tem, né? A tua capacidade de resiliência, de dar a volta quando as coisas não acontecem. Tua dedicação, todas as reuniões que eu vi que tu participou, tu sempre tem um computador na frente, porque tu passa o tempo inteiro trabalhando, a tua vida até é uma workaholic, né? Tu deve trabalhar 15 horas por dia, mais ou menos, né? Então isso é realmente louvável, porque tu tá no serviço público por amor, né? Não por interesse. Lembrando os nossos patrocinadores, Ciamed, distribuidora de medicamentos. Cada entrega é um compromisso com a vida. Divine, conheça a linha zero da Divine. Chocolate de qualidade é saúde. Vinileide Cosméticos, cuidado é a nossa marca. Imovate, a sua imobiliária do Vale do Taquari, em Capão da Canoa. Apoio Município de Encantado, bom para viver, investir e trabalhar. Encanta Hub, o laboratório tecnológico de Encantado, e Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Encantado. Então, para mim foi um prazer te entrevistar e eu espero que tu volte para esse programa. Eu que agradeço, né? Eu acho que eu fiquei muito feliz de ser a primeira convidada, né? E com certeza eu quero voltar, porque a gente tem muito ainda o que contar do Encanta Hub, do Encanta Lab, e tem muita coisa bacana ainda pra gente falar, e pauta polêmica na educação tem um monte, Tem um né? monte. Isso que eu peguei leve hoje. Pois é, isso aí eu vou repensar se eu quero voltar mesmo. Pensando bem. Maravilha. Mas muito obrigada pelo convite, Lívia, a Evânia também, muito obrigada. Maravilha. Pessoal, muito obrigado então por estarem conosco. Eu quero agradecer mais uma vez o Gustavo, toda a equipe da Conce Agência, a Lívia, a Evânia, todas as pessoas da Rádio Atração, de todas as plataformas, quem possibilita que nós cheguemos ao seu lar. Em breve, teremos um novo episódio do Pode Tudo, o podcast que pode tudo, menos não responder. Chegou a hora de dar voz a tudo que importa. Histórias reais, pessoas de verdade, ideias que transformam. Dos bastidores ao protagonismo, do sonho à prática. Aqui pode tudo.
está nascendo um novo espaço, o encontro de vozes, experiências e conexões. O Pode Tudo não é só um podcast, é movimento, é identidade, é a atração dos vales. Se você tem algo para dizer, esse espaço também é seu. Pode Tudo, Atração dos Vales, onde tudo pode e tudo acontece.